A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, glória a Deus pela vida de cada um que está aqui conosco nesse dia, neste culto, adorando ao Senhor, podendo compartilhar a nossa comunhão através da internet e agora meditar na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13. Vamos continuar a nossa meditação no Evangelho de Lucas, que está sendo muito bom, muito edificante, A gente tem que ler a Bíblia como um todo, a gente tem que se alimentar dela como um todo. Então, por isso que é importante a gente ir, do início ao fim de um livro e da Bíblia inteira, na verdade, para a gente ver tudo que Deus está falando conosco, Glória a Deus pela vida de cada um que está acompanhando. Se você está sendo abençoado aí, dá um glória a Deus, manda aí nos comentários, tá ok? Vamos ler juntos aqui, Lucas capítulo 13, diz assim, versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pedimos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor fale com cada um de nós, Senhor, nesse dia. Senhor, no nome de Jesus, aleluia, Pai. Tira todo obstáculo, Senhor, tira todo impedimento neste momento, Senhor. E que todos estejamos prontos, de coração aberto e preparados, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, que eu seja esse instrumento nas Tuas mãos, Senhor, este canal, para falar com a Tua igreja, Pai. No nome de Jesus, Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor, usa a minha vida, Senhor, nesse dia. Nós te pedimos, Senhor, aleluia, e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu repito, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui então na palavra, entendendo o que Jesus está dizendo, O título aqui na minha Bíblia, se você tem a NVI como eu, você vai ver escrito aí, arrependimento ou morte. O que Jesus está ensinando para nós nesse texto? E eu creio também que ele é muito importante a gente entender e aplicar na nossa vida, nos nossos dias atuais. Porque aqui revela para nós uma visão celestial de toda a humanidade e revela para nós também o coração de Deus. E se é o coração de Deus, obviamente também é o que Ele quer encontrar no nosso coração. Se eu e você somos imitadores de Jesus, então obviamente a gente tem que buscar conhecer o coração de Deus, as atitudes do Senhor e imitá-lo, imitar em todas as circunstâncias. Então aqui a gente observa estes homens falando com Jesus a respeito de um episódio que aconteceu muito constrangedor, muito humilhante, para alguns homens desses galileus, onde está contando aqui no versículo 1 que a gente leu. Não acho que é o caso da gente tentar aprofundar no que aconteceu, mas extrair dali o que eles estavam dizendo e o que Jesus também entendeu e já trouxe de lição para eles. Porque Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus, que sofreram essa humilhação, isso que aconteceu com eles, vocês acham que eles eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? E Jesus diz: Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí Jesus aproveita
e conta uma outra história recente daquele momento, dizendo, ou vocês pensam também que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? E Jesus de novo diz, eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que Jesus está dizendo para nós? A respeito da necessidade do arrependimento. A necessidade, em primeiro lugar, do reconhecimento dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz para nós, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente precisa tomar muito cuidado a respeito do momento quando a gente quer interpretar os acontecimentos e com uma visão equivocada, assim como aqueles homens. Você vê que eles não falaram necessariamente isso, mas Jesus conhece o coração. Então Jesus perguntou, quer dizer que vocês estão me dizendo, contando essa história, achando que aqueles homens são mais culpados e por isso que veio um castigo dessa forma sobre eles, é por isso que aqueles ali morreram do jeito que morreram, por causa de serem mais culpados do que os outros. E Jesus traz essa lição falando para eles que, olha, cuidado se você não se arrepender. Algo que a gente pode extrair nos dias atuais, a gente tem que fazer a diferença, igreja, em relação à morte física e à morte eterna. Porque o que Jesus está mostrando é que a morte física, ela não quer dizer nada em relação ao coração. Mas o que eu e você devemos nos preocupar é em relação à morte eterna ou à vida eterna. Jesus está dizendo, não é porque a pessoa X morreu do jeito que morreu, significa que ela estava sofrendo a punição pelos seus pecados, porque ela era mais pecadora do que os outros, e é por isso que agora ela está no inferno. Ei, aí Jesus traz o alerta, eu lhes digo, vocês, se não se arrependerem, também perecerão. Aqui a gente também pode lembrar de quando Jesus conta também como forma de parábola, fazendo a comparação entre um fariseu e um publicano entrando no templo para orar. E o publicano entra e fica um pouco mais para trás, meio intimidado no sentido de não se sentir tão confortável na presença de Deus, fica ali para trás. E o fariseu chega todo orgulhoso e começa a orar falando, Pai, Deus, eu te agradeço porque eu não sou pecador como esse e eu sou aquele que conhece o caminho e etc, etc. E o publicano, Jesus disse que ele não consegue nem olhar para o céu, nem olhar para cima, e ele bate no peito e diz, Senhor, me perdoe porque eu sou pecador, eu me arrependo. E Jesus fala, quem que está mais correto diante de Deus? Fariseu ou publicano? Ele diz, obviamente, é esse publicano. E é isso mesmo, é essa mesma lição que a gente vê Jesus ensinando aqui. Eu já vi, infelizmente, pessoas julgando, A gente está vivendo um tempo de muitas mortes, Não só com a questão da pandemia, mas com a pandemia. A gente está vendo, tenho certeza que você compartilha disso comigo. Gente, toda semana mais do que, 3, 4, 5 notícias de óbito, de parentes, de amigos, de familiares, de muitos de nós que estão falecendo, ou mesmo não falecendo, estão com enfermidades, é porque pegou o vírus, isso é juízo de Deus, é pecado, é punição, e etc, etc, etc. E aqui Jesus está trazendo esse lembrete, ei, cuidado, não confundam as coisas. O que realmente faz a diferença é o seu coração. Como que está o seu coração? Não importa se você morre de morte natural ou foi assassinado injustamente, como está o seu coração? Como está o seu relacionamento com Deus, esse coração que reconhece que você é pecador como todos os outros e que você, assim como eu, como qualquer ser humano na face da terra, precisa reconhecer os seus pecados e se arrepender diante de Deus. Porque não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que agrade a Deus totalmente, não existe um justo sequer. Ninguém que nunca peque. A palavra de Deus fala isso para nós muitas vezes. Então, isso aqui está nos alertando o quê? Cuidado com os julgamentos.
Sabe, para com esse negócio, vamos entender o coração de Deus e vamos clamar por vida. Vamos em primeiro lugar, e aqui são esses 2 pontos que a gente precisa tirar de lição nesse texto. Em primeiro lugar, todos nós precisamos reconhecer os nossos pecados e nos achegar diante de Deus com arrependimento. Reconhecendo, não importa, o fulano fez isso, isso e aquilo, ou aquele lá que teve aquela história, aquele passado, não importa, você, eu, seja o melhor de tudo que tenha sido a nossa vida, a nossa conduta, etc, etc. Ainda assim eu tenho que chegar diante de Deus falando, Senhor, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que sou falho, eu reconheço que sou pecador e sei que se um dia, na esperança que eu tenho, estarei com o Senhor na eternidade no céu, não foi por mérito meu, mas foi por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Este é o único caminho, é a única porta que pode se abrir para qualquer um de nós. Eu e você não temos o poder de nos salvar, de salvar a nossa alma. E é isso que Jesus está falando. Ei, vocês, prestem atenção, porque se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E aí sim, é o perecer da morte eterna. Igreja, mais e mais, as realidades ao nosso redor servem para nos abrir os nossos olhos e observar, gente, vamos valorizar as coisas do mundo ou vamos valorizar as coisas eternas, as coisas celestiais? Porque de nada adianta ter a saúde que tiver nesse mundo e quando morrer ir para o inferno. De nada adianta. De nada adianta você ter qualquer coisa nesse mundo se você não tem a vida eterna, um coração de arrependimento diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus conta essa parábola, a partir do versículo 6. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho, corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Aqui a gente observa o Senhor trazendo a ilustração de como Ele, na sua infinita graça, através do Pai e do Filho, operando a obra da salvação, carregada, encharcada de misericórdia, de compaixão. Ele tem paciência conosco e aguarda por cada um de nós que a gente chegue ao arrependimento. Então esse é o segundo ponto. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer por nós mesmos, entendendo que Deus, e aí eu volto a lembrar esse versículo, 2 Pedro 3,9, que diz: Deus não demora em cumprir as suas promessas, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, se eu e você estamos aqui neste mundo ainda, é a graça e a misericórdia do Senhor, a vida daqueles ao nosso redor. Vamos prestar atenção, será que Deus não está clamando para eles se arrependerem e que eu e você possamos agora nos unir nesse segundo ponto, a segunda lição que a gente tira com Deus, que é o quê? Ter o mesmo coração de Deus, de paciência, de compaixão e de misericórdia. Por quê? Porque da mesma forma, eu e você, em primeiro lugar, recebemos essa compaixão, essa misericórdia de Deus. E Ele quer o mesmo de nós para com aqueles ao nosso redor. Então, no tempo presente, a gente vê, sim, tem muita maldade, muita iniquidade, muita coisa que nos deixa perturbados no espírito, de tanta iniquidade nesse mundo. É tanta coisa perversa, maldades ao extremo, né? De pessoas morrendo, de pessoas sendo maltratadas, a própria corrupção que mata milhões, que deixa milhões na miséria, por causa da ganância, por causa de pessoas que estão no poder, que não usam da maneira que deveria usar, como Jesus ensina, o maior tem que ser o menor. Se você é autoridade, é para você servir, para fazer o bem para aqueles que estão subordinados a você. E a gente vê, o mundo está cada vez piorando, e Jesus falou, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. São 2 profecias. Vai aumentar a iniquidade e o amor de muitos que não tomarem cuidado vai esfriar. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar, não deixar o nosso amor se esfriar diante de tudo isso.
E como que a gente faz isso? Entendendo como é que é o coração de Deus. Em primeiro lugar, se eu entendo que Deus teve muita misericórdia e continua tendo misericórdia da minha vida, eu vou começar a entender o coração dele. E quando isso funciona no meu relacionamento com Deus, eu começo a entender o coração dele, eu entendo que isso não pode parar em mim e eu tenho que transferir isso para o próximo. Quando Jesus trouxe esse alerta para esses homens, muitos estavam com essa posição: não, eu estou garantido aqui com Deus, veja lá aqueles como estão sofrendo, sendo castigados. Com certeza porque eles pecaram demais e veio o juízo de Deus sobre eles. Aí Jesus fala: mas vocês, se vocês não se arrependerem também, vocês perecerão. Então, aqui Jesus tratou o orgulho deles. E aí depois ele dá o exemplo para que eles enxerguem o quanto de misericórdia eles receberam e de paciência. E o quanto eles devem clamar a Deus para misericórdia, a paciência do Senhor alcançar muitos. Então, no tempo que a gente está vivendo, no meio de tanta maldade, cuida, guarda o seu coração. Guarda o seu coração porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a ficar com ódio das pessoas. Observe uma coisa aqui, aprenda uma lição. Deus não odeia as pessoas, ele odeia o pecado. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas uma coisa é certa, Deus odeia o pecado, odeia a maldade, odeia a iniquidade. E ele virá para acabar com tudo isso um dia. E quem não se apegar a Deus, quem preferir a maldade, infelizmente será destruído também, porque Deus vai aniquilar toda a maldade e todo o pecado. Então, no tempo presente, o que cabe a nós? Cabe a nós clamar pelas almas para que todos venham a se arrepender. Em primeiro lugar, cuidar que nós estejamos nesse lugar. Então, se você que está me ouvindo aí, preste muita atenção, peça para o Senhor tirar todo o orgulho do seu coração. Peça para o Senhor te revestir de humildade, de reconhecimento, para a gente chegar diante de Deus como publicano e nunca como fariseu. Falando: Senhor, eu te agradeço porque a tua misericórdia me alcançou. E agora, manifestando o caráter de Deus que uma vez eu conheci, eu vou clamar pelos outros também. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que estão na autoridade, estão usando o poder de maneira errada. A gente vê 1 Timóteo 2, o Senhor ensinando ali, nessa carta de Paulo a Timóteo, ensinando para ele orar pelas autoridades e governantes. Ele diz: porque isso é agradável a Deus, porque ele quer que todos os homens sejam salvos e tomem o conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Se Deus deseja isso, como que eu e você não vamos desejar? Como a gente vai desejar a morte de alguém, o mal de alguém? Tem pessoas que merecem a morte? Sim, mas eu e você somos os primeiros. Vamos ser sinceros. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nosso destino era igual de toda a humanidade, o inferno. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando olhar para o próximo que faz maldade, que comete coisa errada, não se esquecer que aquele era o lugar de cada um de nós também. E a gente agora tem que aplicar essa misericórdia que nos alcançou para ter misericórdia do próximo. Deus deseja que todos sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3,9. Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. O perecer ali, Deus está falando da morte eterna, mas que cheguem ao arrependimento. É o arrependimento diante de Deus que vai nos dar a salvação, que vai nos permitir receber o perdão dos nossos pecados. A gente tem que entender isso. Ou seja, no tempo presente, Deus está fazendo o quê? Ele está avaliando como que tem sido a minha conduta e a sua conduta diante de tudo que a gente está vendo. Porque não adianta nada você dizer: não, eu sou salvo, eu creio em Jesus, e aí você vê toda a maldade acontecendo e começa a clamar a Deus: Senhor, destrói esses homens maus e perversos. Lembra que Jesus falou para João e Tiago, falou, os filhos do trovão, né? Falaram: Senhor, você quer que a gente ore agora e desce fogo do céu e consome esses samaritanos? E Jesus falou: eu não vim trazer destruição, eu vim trazer perdão, salvação, arrependimento. No tempo presente, eu e você não devemos pedir a Deus juízo, a gente tem que pedir a Deus misericórdia. Deus está diante de tudo isso, revelando aqueles que têm o caráter dele. E essa parábola diz exatamente isso.
O Senhor dizendo, eu vou cortar essa figueira que não está dando fruto. E aquele homem diz, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Ou seja, vamos insistir, vamos ter mais misericórdia, vamos ser mais intercessores pela humanidade, pelos homens maus. A gente tem que clamar, pedir a Deus, Senhor, alcança essas almas, alcança esses que não estão dando ouvido à tua verdade, às boas novas do Evangelho. Tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós. Ele está levantando intercessores. Quem quer ser um intercessor do Senhor dos últimos tempos? Onde virão as pessoas más, você vai falar, meu irmão, tem uma solução para a sua vida. Se você se arrepender agora dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus, Deus perdoa tudo, esquece todo o seu passado e te dá a salvação. Porque foi isso que Ele fez comigo, isso que Ele fez com você. Deus está extraindo de nós intercessores. Vamos acordar e vamos entender o que o Senhor Jesus está nos ensinando. Apocalipse 6:11 diz que Deus ainda não fez, e as pessoas lá que já aguardam na eternidade, clamando, os céus clamando, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai esperar? E a palavra diz, até que se complete o número dos escolhidos. Ou seja, ainda tem pessoas para se arrependerem. Nós precisamos crer. Não, nunca determine o juízo na vida de ninguém, falando aquele ali só está destinado ao inferno. Não, meu irmão, tenha misericórdia e ore, peça a Deus, porque só Deus pode declarar. Só Deus pode declarar na minha vida, na sua vida e na de qualquer um. Então que a gente busque alcançar o coração de Deus. Fala, Senhor, qual que é o teu coração? Se o Senhor está levantando intercessores, eis-me aqui. Será que você é um ou é uma intercessora que o Senhor está despertando? Que vai ter misericórdia, compaixão, porque esse é o coração de Deus, que não tem prazer na morte de ninguém. E vamos insistir, Senhor, peraí, não dá mais um tempo. Senhor, nós vamos orar pelo Brasil, nós vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelos governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, o presidente, todos. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã. Estão fazendo coisas erradas? Estão. Fora eles, muitos homens, muita maldade acontecendo para todo lado? Sim. Mas o meu papel, o seu papel é clamar a Deus para que chegue arrependimento. Por quê? Porque a gente tem que lembrar sempre de nós. Eu estava naquele lugar. Eu era assim. Por melhor que você seja na sua vida, mais bonzinho possível, você precisa da misericórdia e você precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Eu quero te convidar a fazer uma oração agora de arrependimento. De primeiramente a gente pedir perdão a Deus, porque talvez a gente não estava totalmente alinhado com esse coração aqui que Deus está revelando. Senhor, eu realmente, confesse para Deus, Senhor, realmente eu falei contigo semana passada e orei para que o Senhor exercesse o juízo naquela pessoa. E fala, Senhor, eu te peço perdão porque eu não estava orando de acordo com o teu coração, que não deseja a morte de ninguém, que não tem prazer na morte de ninguém e tem o desejo que todos sejam salvos. Você pode fazer essa oração comigo agora, meu irmão, minha irmã, pedindo para Deus, Deus, vamos insistir. Porém, se chegar na hora que o Senhor sabe qual é a hora final do julgamento e aquela pessoa não se arrepender, eu fiz o que eu pude. Você fez o que você pôde. Sabe qual que é a igreja dos últimos dias? É essa a igreja. Essa é a igreja que vai estender a mão, estendendo a misericórdia de Deus, a compaixão, manifestando o caráter de Deus. Porque em primeiro lugar sabe o seu lugar, sabe a sua realidade espiritual. Vamos juntos orar neste momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos, Pai, pela tua infinita graça, tua misericórdia, Pai. Te pedimos perdão em primeiro lugar pelas nossas vidas, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de chegar num ponto de orgulho, num ponto onde a gente se esquece da nossa realidade, onde a gente se esquece de onde o Senhor nos tirou, Senhor. Pai amado, nos perdoa, nos livra, Pai, dessa arrogância, nos livra desse orgulho, nos livra desse lugar de engano, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, dos teus filhos e filhas da tua igreja, e que nesse tempo, Pai, nessa era presente, o Senhor continue despertando intercessores. Revela, Senhor, mais e mais a cada um de nós o teu coração, revela, Senhor, o teu caráter. Tu és um Deus compassivo, misericordioso, paciente, Pai. Coloca em nós a tua paciência, a tua misericórdia, a tua compaixão.
e nos ensina a manifestar esse caráter, Pai. Nós oramos, Senhor, pelos aqueles que precisam se entregar, e primeiramente, Senhor, nós oramos por nós, nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do perdão dos nossos pecados, da Tua compaixão, e oramos, Pai, para que todos cheguem a arrependimento, porque é isso que a Tua paciência faz conosco, Pai. Tu és paciente, não querendo que ninguém pereça. A paciência do Senhor significa salvação. Pai, nós pedimos, dá-nos esta paciência. Senhor, nós clamamos, Pai, pelas nossas autoridades. Todos aqueles, Pai, que de maneira muito enganosa e equivocada, Pai, estão fazendo mal, cometendo injustiça. Que de alguma forma, Pai, o Senhor possa alcançar essas vidas, alcançar essas almas, levando-os ao arrependimento. Senhor, para que o número daqueles escolhidos, Senhor, seja completado. O Senhor complete o número dos escolhidos, Senhor, daqueles que serão salvos, daqueles que se rendem ao Teu amor, à Tua graça, à Tua misericórdia e se arrependem de coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, e pedimos misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre, Pai, a humanidade, sobre, Senhor, a sociedade brasileira, Senhor, sobre todas as autoridades, sobre aqueles, Senhor, que tem estado longe do Teu coração, Pai. Alcança essas almas, ó Senhor, que possamos participar da colheita dos últimos dias, os campos estão brancos. Senhor, que nós sejamos também os trabalhadores e pedimos, levanta mais trabalhadores. E que em tudo isso, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que você possa, meu irmão, minha irmã, repetir essa oração e pedir a Deus por salvação de almas. Esse é o coração do nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe.